Quero mostrar aqui para vocês agora um projeto para engorda de 20 garrotes, porém agora falando de sistema adubado. Pessoal, eu fiz para vocês um vídeo há um tempo atrás, eu vou deixar ele no card aqui em cima, onde a gente mostra um projeto engordando uma certa quantidade de garrotes, se não me engano foi 20 também, igual esse, porém em um sistema alternado sem adubação, utilizando uma suplementação substitutiva, né? Uma ração aí 1% do peso vivo. E muitos de vocês colocaram vários comentários pra gente falando, mostra num sistema mais adubado, mostra num sistema mais adubado. Então, a partir desses comentários, a gente teve a ideia de bolar esse vídeo aqui. Basicamente, nós vamos tentar passar pelo sistema semelhante àquele e a gente vai adicionar calagem, adubação fosfatada e uma adubação nitrogenada, pelo menos 2 doses de 50 kg de nitrogênio para a gente poder tomar como base uma adubação aí de boa qualidade, né? Cá entre nós, essa adubação é a adubação que eu uso na minha propriedade para fazer hoje sistema de terminação intensiva a pasto. Então, para a gente poder começar aqui, qual manejo de pastejo eu vou utilizar? Nós vamos utilizar a rotação alternada, né? Ou lotação alternada. Basicamente, ele funciona como se fosse o rotacionado, só que apenas com 2 piquetes. Então, o tempo de descanso de um piquete é o mesmo tempo de ocupação de outro piquete. Por que eu gosto de utilizar o alternado para sistemas em terminação? Porque o alternado ele dá um ganho individual levemente menor do que o sistema rotacionado. O rotacionado eu gosto de usar ele muito para cria e recria, porque a gente pode priorizar a lotação nele, porém o ganho médio diário dos animais pode ser um pouco menor, já que o animal ele come em determinado período só ponta de capim, determinado período só meio e fundo de capim. Agora no alternado não, você já tem uma liberdade maior do animal escolher aonde que ele come mais ponta, come mais meio, e não tem essa diferença muito grande quando eu troco de um piquete para o outro, diferente do rotacionado. Mas é só por causa disso, não sou contra o sistema rotacionado, inclusive gosto muito de trabalhar com rotacionado, na minha propriedade eu trabalho bastante com isso, mas para engorda não, engorda nós vamos utilizar sistema alternado. Qual suplementação nós vamos usar para esse sistema de produção? Nós vamos usar 1% do peso vivo, que é a ração, que basicamente é um suplemento bastante energético com capacidade de efeito substitutivo. O que é o efeito substitutivo? O animal vai comer essa ração a 1% do peso vivo e ele vai deixar de comer aproximadamente aí uns 5 kg de matéria seca a pasto. Porque esse animal deixando de comer de 4,5 kg a 5 kg de matéria seca a pasto, ele vai deixar de comer em torno de 20 a 25 kg de capim verde. Isso abre espaço para eu praticamente dobrar a minha lotação nesse sistema de produção. E o cálculo que nós vamos usar aqui hoje é exatamente dobrar a lotação. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho diferente do que a gente trabalhou no outro vídeo. Nós vamos fazer com animais entrando com 450 quilos e saindo com 540 quilos. Basicamente, eles vão ter o peso médio de 495. Eu peguei o peso inicial mais peso final, dividido por 2, eu tenho 495. 495, se a gente dividir para 450 quilos, ou seja, eu vou determinar quantas UA tem esses animais, dá exatamente 1,1 UA. Então são animais que pesam um pouquinho mais do que o padrão de uma unidade animal que a gente encontra por aí, né? Então se eu tenho 20 garrotes que estão pesando 1,1 UA, são 22 UA nesse sistema de produção. Aí começa o cálculo interessante, porque agora eu vou trabalhar não somente com tudo aquilo que a gente já estava fazendo, mas eu vou trabalhar agora com adubação também. O que era tudo aquilo que a gente estava fazendo? Sistema de pastejo alternado, suplementação substitutiva a 1% do peso vivo e agora nós vamos trabalhar com adubação. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é, dentro do que a gente iria utilizar sem nenhuma dessas intensificações, 22 UA precisaria de 22 hectares. É 1 para 1 praticamente ali. Às vezes uma alternânciazinha ali, talvez com 20 hectares, 19 hectares, eu conseguiria trabalhar com esses 22 UA, mas 22 hectares é o cálculo inicial. O sistema alternado tem a capacidade de reter 20% a mais animais do que o sistema convencional.
Então, se a gente levar em consideração que esses 20% a mais seriam os 22 animais, somente por ser um sistema alternado, então eu vou pegar esse valor de 22, vou dividir por 120 e vou multiplicar por 100, porque aí eu estou fazendo uma regra de 3, aonde os 22 eram 120% e a quantidade de hectares vão ser os 100%, que são 18,33 hectares. Vou até pegar um caderno para ir anotando esses números aqui. Então vamos lá, a primeira informação que a gente tem aqui é exatamente o fato de que 18,33 hectares se fosse um sistema apenas alternado. Agora nós vamos passar para uma suplementação a 1% do peso vivo, levando em consideração que ela vai me ajudar a ter uma capacidade de suporte dobrada. Então se eu já tenho aquele efeito dos 20% a mais, agora com a metade disso eu consigo trabalhar com uma suplementação substitutiva. Então vamos colocar aí na casa 18,33, metade disso vai ser 9,16 hectares. Esse foi o cálculo que a gente chegou no nosso último vídeo. Né? Esse cálculo que a gente chegou aproximadamente quantos hectares precisaria para colocar esses 20 garrotes em cima. Porém agora eu vou trabalhar com adubação. Começando apenas com uma adubação básica, que seria eu primeiro fazer análise de solo, fazer a correção com calcário antes de adubar, né? Talvez usar um gesso ali para ajudar na mobilidade desse calcário e depois fazer uma adubação fosfatada. Eu falo demais sobre adubação no aulão de adubação, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima e vou colocar na descrição para vocês também. Lá nesse aulão de adubação vocês conseguem encontrar várias coisas sobre esse processo, essa ordem da adubação que eu falo para vocês e por que cada etapa dessa é extremamente importante. Fiz a primeira adubação, que é a adubação fosfatada, eu consigo dobrar a capacidade de suporte do pasto novamente. Abrindo um parênteses aqui, por que é importante a gente fazer análise de solo? Porque esses dias para trás eu estava conversando com um cliente de consultoria nosso aqui, mandou análise de solo para mim e o solo dele já tinha essa capacidade de não precisar de uma fosfatagem, ou seja, o solo dele já tinha esse mínimo de 10 ppm de fósforo que a gente exige para ter a capacidade de suporte dobrada. Então, basicamente, o pasto dele aguentava o dobro de animais. Se ele plantasse um capim lá, o capim dele ia desempenhar muito melhor do que os cálculos iniciais que eu iria fazer. Porque o que eu estimulo o produtor a fazer é o quê? Faz os cálculos igual nós estamos fazendo agora e parte daí. Não, o capim está recuperando muito mais rápido, então seu pasto ou o seu solo tem uma capacidade melhor do que isso. Aumenta, aumenta, aumenta. Não, chegou no ponto, passou demais, diminui. Você vai controlando isso, porque o seu sistema é um sistema natural. Nós estamos lidando com ciência biológica aqui, nós não estamos lidando com ciências exatas o tempo todo. Exatas é nos cálculos que eu faço aqui, nas previsões que eu faço, nas formulações, mas quando se trata de animal, um desempenha melhor do que o outro, um pasto desempenha melhor do que o outro. Numa época do ano, desempenha melhor do que outra época do ano. Então é desse jeito que funciona. Então, se eu já tinha diminuído para 9,16 apenas com adubação fosfatada e a calagem, eu consigo reduzir pela metade isso daí novamente. Vai para 4,58. 4,58. E eu consigo fazer esse ajuste novamente apenas com 2 doses de nitrogênio. Eu consigo dobrar novamente a capacidade de produção desse pasto com 2 doses de 50 kg de nitrogênio. Isso vai dar, se eu jogar isso daí num adubo que tenha nitrogênio e potássio, é o mais comum quando a dose de nitrogênio é maior, um 20,05,20. 2 doses de 50 kg vai dar em torno de 500 kg de 20,05,20, que dá aproximadamente 100 kg de nitrogênio. E aí eu vou adicionar isso daí ao sistema e eu consigo reduzir novamente isso daqui pela metade. Isso é uma adubação pesada. Não estou falando adubação pesada daquelas adubações que sem a suplementação e sem rotação ia bater 10 UA por hectare, não. Estou falando de adubação pesada, gente, com 2 doses de nitrogênio. Isso aí, uma fazenda com intensificação, a nossa propriedade que tem intensificação, 2 doses de nitrogênio por ano já é rotina já. Isso aí acontece com muita facilidade. Então a gente consegue diminuir isso daí para 2,29 hectares. Para colocar 22 UA em cima disso. 10 UA por hectare, uma adubação que não foi tão pesada, um sistema alternado, com suplementação substitutiva, eu consigo chegar a essa quantidade de animais ali em cima. E por que é importante eu trabalhar com adubação no meu sistema de produção?
Porque a adubação ela me permite exatamente fazer isso que eu estou planejando com vocês aqui agora. Aumentar a minha taxa de lotação e, consequentemente, eu consigo aumentar o meu giro também. Gente, a partir do momento que eu aumento o meu giro no sistema de produção dentro da fazenda, eu consigo diluir os custos fixos da propriedade. E aqui eu estou falando de custos de pastagem. Dentro do custo fixo eu sempre utilizo o custo operacional e o custo de pastagem. Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre essa questão, diferença de rentabilidade no total, né, no cálculo total de rentabilidade e apenas de custo de produção. E se eu consigo diluir isso hoje, isso afeta o meu sistema todo na propriedade. Porque a adubação não vai afetar apenas o sistema que eu estou trabalhando. Ela afeta as minhas despesas que entram no cálculo de custo fixo. E o custo fixo eu nunca vou diluir por um lote apenas. A não ser que eu estou trabalhando numa indústria que é totalmente setorizada, que os centros de custo de produção são setorizados. Agora na fazenda não, gente. O custo de produção da fazenda toda eu devo diluir na produção inteira da fazenda. E aí é que fica interessante o negócio. Eu já tive um custo de pastagem aproximado aí de R$ 32, R$ 34 reais por cabeça ao mês. Hoje eu tenho um custo de R$ 12 reais por cabeça ao mês por causa da adubação. Porque eu consegui aumentar a lotação da fazenda toda graças a essa TIP. A TIP é responsável por boa parte desse aumento, né? Mas essa TIP hoje, que suporta aí de 8, 9 UA por hectare, a minha fazenda toda converteu de uma lotação de 1,2 UA por hectare para uma lotação aí de 3,3 UA por hectare. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer para reduzir o custo de produção dessa arroba? Sim, aplicando um método de nutrição ativa em tudo isso que eu falei para vocês. Eu já expliquei aqui nesse vídeo como que você faz, como que você direciona para fazer isso da forma correta. Se você vai usar ração, você pode usar aí 30 centímetros de área de chegada de coxo por cabeça. Agora, se você utilizar isso e não tiver um método de suplementação, pode acontecer dos seus animais extrapolar consumo. Pode acontecer dos seus animais não ter o desempenho que você esperava, porque você não teve uma boa gestão da saúde da pastagem. Você não geriu corretamente o sistema de suplementação através da escadaria da suplementação. Você não levou seus animais a ter uma lucratividade máxima porque sua nutrição não foi ativa. Por isso nós temos um método de nutrição ativa dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Vocês podem conferir no link que está aqui na descrição, nós temos uma aula gratuita sobre ela, mas ela basicamente serve para aumentar o lucro da sua fazenda. E olha que a gente fez o cálculo apenas de quanto de pastagem que eu vou precisar. Dá para a gente fazer com esse cálculo aqui também qual que vai ser o consumo de ração desses animais, qual que vai ser a viabilidade desse sistema. Fala para mim aí nos comentários. Se vocês querem ver a gente falar sobre esses temas específicos, coloca sobre o que você quer saber mais sobre esse lote desse projeto que eu falei para vocês. E aí a gente vai fazer um vídeo sobre, assim como nós estamos fazendo esse vídeo agora. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, é só vocês clicar aqui em curtir, se inscreve no canal, porque tem muita gente aí de vocês que está assistindo, você mesmo. Você não se inscreve no nosso canal. É só clicar aqui embaixo, se inscrever, ativa as notificações também, é só clicar no sininho e mandar ativar todas as notificações, que aí você fica sabendo quando aparecer um vídeo novo. Pode ser que não apareça vídeo meu para você nunca mais. Se você tiver inscrito com a notificação ativada, vai aparecer sempre que sair um vídeo novo, ou no nosso café da manhã da Prato, que acontece no domingo de manhã, você vai ficar sabendo na hora que acontecer, e aí tá tudo certo, beleza? Forte abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.